Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Pedimos, mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 25. Vamos lá nos itens de 6 a 8. Observai os pássaros do céu. No item 6. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. O que são tesouros na terra e os tesouros no céu? Na terra são os bens supérfluos, as riquezas improdutivas, as posses egoístas. No céu são as virtudes, a caridade, a prática, os conhecimentos adquiridos, a ação no bem. Beleza física, poder temporário, propriedade e fortuna moedada podem ser simples atributos da máscara humana que o tempo transforma infatigável. Quem diz isso é Emmanuel no livro Fonte Viva. Porque Jesus nos aconselha a acumular os tesouros do céu e não os da terra. Porque quando nos dedicamos à exclusiva busca dos tesouros da terra, esquecemos da nossa evolução espiritual. O único objetivo que temos e que só será conseguida quando buscarmos os tesouros do céu. Porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Emmanuel, no livro Fonte Viva. Porque o nosso coração está onde se encontra o nosso tesouro. Porque a nossa atenção, sentimento e interesse se prendem naquilo que constitui a nossa maior preocupação. Daí a necessidade de nos ocuparmos na vida com atividades nobres, amealhando bondade, compreensão e simpatia. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Emmanuel, no livro Pão Nosso. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o de que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas. Porque vosso Pai sabe que tendes necessidade dela. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Isso está lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Estes ensinamentos não seriam um convite ao comodismo? Não. Portanto, devemos ver aqui o sentido moral das palavras de Jesus. O que ele nos recomenda é não nos preocuparmos em demasia com essas questões, posto que nosso progresso espiritual é que deve mobilizar a nossa atenção. Interpretá-los como sendo um convite ao comodismo será admitir uma contradição do Mestre em relação a outros ensinamentos seus. A fé somente não basta. Ela apenas nos auxilia e nos anima, proporcionando-nos meios de atingir o objetivo encetado. A providência só nos provê
do necessário quando em nós existe disposições para o trabalho e empenho na busca daquilo de que necessitamos. Fé sem obras é como lampião sem lume. A fé se materializa através do trabalho edificante. No item 7, interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda providência, de todo trabalho e, consequentemente, de todo progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Nós vimos isso lá no capítulo 14, no item 6, e também agora no item 25, no item 2. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com um auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Isso está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, no item 8. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, quando for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências a fim de que lhe sirva de lição para o futuro. Nós vimos isso lá no capítulo 5, no item 4. Então, como age a providência para nos dotar daquilo que necessitamos? Inspirando-nos, iluminando-nos o caminho, concedendo-nos a inteligência, prodigalizando saúde, ensejando-nos trabalho, etc. Então, são alguns dos tantos instrumentos, todos, entretanto, apoiados em nossa disposição e empenho. Porque o homem, embora trabalhando com afinco, nem sempre se vê atendido em suas necessidades. Porque, muitas vezes, aquilo que o homem chama de necessário não passa de excedente que a sua condição de vida abastada e egoísta criou sob o título de necessidade. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. Conclusão. Devemos cultivar os tesouros do céu, os únicos capazes de nos engrandecer o espírito, fazendo-nos evoluir. Os recursos indispensáveis para vivermos nunca nos faltarão, desde que nos submetemos às leis de Deus, através das quais a providência nos supre, na proporção em que nos dedicamos ao trabalho com empenho e fé. No item 8, a terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suplirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Daí o haver Jesus dito: não acumuleis tesouro na terra, pois que são perecíveis, acumulai-os no céu, onde são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importantes do que aos espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros aos segundos. Nós vimos isso no capítulo 6, no item 7. A caridade e a fraternidade não se decretam em leis. Se uma e outra não estiverem no coração, o egoísmo aí sempre imperará. Cabe ao Espiritismo fazê-las penetrar nele. Encerramos aqui uma parte do capítulo 25. Buscai e achareis. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver.
Que Jesus nos abençoe sempre.